gente, meu nome é Aline Chaves, eu sou enfermeira. Hoje a gente vai conversar sobre uma situação clínica, uma emergência clínica, que é a cetoacidose diabética. Para isso eu conto com a ajuda do meu material de apoio aqui no meu computador. E essa cetoacidose diabética, ela acontece quando? Quando tem uma diminuição ou ausência de insulina e um aumento dos níveis de glicose. Essas duas situações elas ocorrem simultaneamente. Aí o que vai acontecer? A gente sabe que para glicose dar energia para a célula, para ela entrar na célula, ela precisa da ajuda da insulina. Aí como tem a ausência dessa insulina, essa glicose ela não consegue penetrar na célula, ou seja, a célula fica sem energia. Aí, como a célula não pode ficar sem energia, o que o corpo faz? Ele vai buscar essa energia em outra fonte. Ou seja, ele vai encontrar essa energia lá na gordura, através da quebra dos lipídios, ou seja, vai transformar a gordura em energia para a célula. Só que nesse mecanismo, o que acontece? O corpo, de fato, consegue a energia para a célula. Só que nesse mecanismo de quebra de lipídios, ocorre a produção dos corpos cetônicos. Só que esses corpos cetônicos, eles são bastante ácidos, o que acaba provocando uma acidez. Aí essa acidez, ela vai causar sintomas. O corpo vai apresentar sintomas dessa acidez, que eles são principalmente náuseas, vômitos, dor abdominal, taquipneia, hálito cetônico, fadiga, fraqueza, diurese, alterações no nível de consciência, arritmia cardíaca, confusão, visão turva, hiperventilação e desidratação. Sobre a hiperventilação, ela acontece por quê? Porque o corpo ele quer eliminar esse excesso de ácido que está causando a acidez. Aí, uma das formas é através da respiração, por isso que ocorre a hiperventilação e a taquipneia. No caso, o corpo ele quer eliminar esse ácido através da respiração. E também ele pode ser eliminado através da diurese. Por isso, há um aumento na diurese, o que acaba gerando uma desidratação. E, como consequência dessa desidratação, há perda de líquido e eletrólito, né, na desidratação. Aí ocorre também a perda de potássio. Aí, quando ocorre a perda de potássio, acontece a arritmia cardíaca. As principais causas dessa cetoacidose diabética é a diminuição ou omissão dos níveis de insulina, ou seja, no caso de um insulino dependente, ele vai, esquece de fazer a administração da insulina, pode ser que isso aconteça. Quando há uma doença, alguma infecção que pode alterar os níveis de insulina, quando há uma diabetes não diagnosticada e não tratada, quando ocorre a administração de medicações hiperglicemiantes, como é o caso de alguns corticoides, que tem esse efeito de aumento dos níveis glicêmicos, quando há intercorrências graves como AVC, trauma e infarto agudo do miocárdio. E essa situação ela ocorre principalmente no diabetes mellitus tipo 1, que é aquele onde não há produção, o corpo ele é incapaz de produzir insulina. E o diagnóstico ele se dá principalmente através do monitoramento dos índices glicêmicos. Ocorre principalmente quando o índice glicêmico dá numa quantidade superior a 250 mg por decilitro e quando há uma cetonemia, ou seja, a presença dos corpos cetônicos no sangue, e quando há uma acidose metabólica, que é quando o pH está abaixo de 7,3 e o bicarbonato está abaixo de 15 mEq. E também as principais complicações desse quadro, que pode se agravar, ele leva a complicações como o choque devido à perda de volume, os distúrbios hidroeletrolíticos causados justamente por essa perda de volume, uma insuficiência renal, uma pneumonia por aspiração,
pode causar também uma síndrome da angústia respiratória do adulto e um edema cerebral em crianças. O tratamento, ele está centrado em três fases, principalmente, em 3 pontos, que é a reidratação, a restauração dos eletrólitos e a reversão da acidose. Como é que a gente vai fazer essa reidratação? A reidratação, ela aumenta a excreção de glicose pelos rins, e a restauração dos eletrólitos, ela se dá principalmente pela questão do potássio, que vai fazer a reposição do potássio, a reposição de volume e dos eletrólitos perdidos devido à desidratação, e a reversão da acidose, ela se dá através da administração de insulina. Por quê? Porque aí o corpo não vai mais precisar daquele mecanismo de buscar energia lá nas gorduras, e a glicose vai trabalhar junto com a insulina e fornecer energia, a energia que a célula precisa. E aí o quadro é revertido e fica